Júnior Tavares, São Paulo vence tumor no cérebro e volta a jogar futebol por time do Chipre. Lateral esquerdo voltou a atuar depois de mais um ano. São Paulo perde na Copa do Brasil. Na última partida realizada pelo São Paulo, a derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro complicou as chances do time avançar à semifinal da Copa do Brasil. Atual campeão, o tricolor terá que vencer o jogo em Minas Gerais. Mas é vida que segue no Clube da Fé, que já virou foco para seu próximo duelo, que acontece no domingo, diante do Fluminense no Maracanã. Para o confronto entre os tricolores paulista e carioca, Zubeldia deve colocar força máxima em campo. Mas, o grande assunto nos bastidores nos últimos dias nos bastidores do Morumbi foi outro, Júlio Tavares. O lateral esquerdo que iniciou sua trajetória no Soberano conseguiu uma grande conquista em sua vida pessoal nas últimas horas. Júnior Tavares voltou a jogar futebol depois de muito tempo. Para poder voltar às quatro linhas, o ala teve que superar um tumor no cérebro que quase fez com que o profissional parasse de jogar. O atleta inclusive passou por uma cirurgia em setembro de 2023 e só foi liberado para jogar em março. Neurocirurgião fala sobre recuperação de Júnior Tavares. Ele terminou todo o tratamento, e os exames de controle estão normais. Já faz alguns meses que ele foi liberado para realizar atividade física. Agora a liberação foi sem restrição. Pode retomar a vida e as atividades normalmente, disse ao GE a neurocirurgiã Juliana Zuiani, responsável por operar Júnior Tavares e que acompanhou o processo de recuperação. Agora, após ter superado todos os obstáculos, o lateral esquerdo está defendendo o Omoni Aradipou, do Chipre. Júnior Tavares inclusive esteve em campo no empate sem gols contra o Anortoses. Júnior Tavares está no futebol do Chipre. Antes de ser contratado pelo Omni Aradipou, a última vez que o lateral, que além do São Paulo teve passagens por Náutico, Ponte Preta entrou em campo foi 23 de junho do ano passado. Na sequência ele se afastou dos gramados para investigar as causas de frequentes dores de cabeça e também da visão às vezes escurecida com flashes. Pelo São Paulo, Júnior Tavares jogou 75 jogos e marcou 8 gols. O atleta ficou no Soberano por 3 temporadas antes de se transferir para a Sampdoria, da Itália. Zubeldia é criticado por não escalar Lucas no meio-campo mesmo estando fora do jogo. Torcida do São Paulo não poupou nas críticas ao elenco depois de derrota. Derrota dolorida. O São Paulo não conseguiu vencer a primeira partida da Copa do Brasil. A equipe de Zubeldia não triunfou sobre o Atlético Mineiro, mesmo estando dentro do estádio do Morumbis. Muitos torcedores podem dizer que a situação envolvendo Juan Esquierdo, que acabou falecendo na noite desta terça-feira 27, influenciou no resultado. Entretanto, a situação acabou recaindo para o treinador. Zubeldia não estava em campo por conta de suspensão. Porém, um fato acabou deixando os torcedores do São Paulo indignados. Lucas Moura não tem sequência atuando pelo meio. Revolta tricolor. Lucas tem se destacado atuando pelo meio do campo. Sua grandiosa experiência lhe traz muitas vantagens neste setor do campo, porém, o técnico parece não querer aproveitá-la. Será que um dia veremos o Lucas Moura tendo uma sequência jogando pelo meio? Questionou uma página de torcedores são paulinos que houve outras respostas. Não enquanto tivermos técnico sem culhão para botar o Luciano no banco, que de 2023 para cá, tem rendido muito mais entrando durante o jogo, respondeu um torcedor. Próximos compromissos. O São Paulo, entretanto, está se preparando para a dura sequência que lhe aguarda. Com a derrota e toda a situação envolvendo o Esquierdo, a moral do elenco cai, e muito. A próxima partida do tricolor será contra o Fluminense, fora de casa, neste domingo, 01. Zubeldia pode aguardar uma equipe muito complicada, visto que estão melhorando na tabela de classificação. Luciano é apontado como culpado por derrota do São Paulo na Copa do Brasil, além de não ajudar, atrapalhou. Fixado mais como meio-campista, o jogador cedeu espaço no final do confronto, deixando o Galo abrir o marcador. A derrota do São Paulo. Na noite desta quarta-feira 28, o São Paulo entrou em campo, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atual campeão do torneio enfrentou o Atlético Mineiro. O confronto foi bastante equilibrado, com as duas equipes tendo boas chances. No entanto, tudo mudou já no apagar das luzes, quando Bataglia garantiu a vitória do Galo por 1-0. O confronto, que ficou marcado pela irritação da torcida tricolor em relação a Hulk, também teve mais um culpado. Luciano foi bastante criticado nas redes sociais. Os erros de Luciano. Com os jogadores abalados após a morte de Juan Esquierdo, o clima inicial do confronto foi de bastante comoção, incluindo Luciano.
Porém, o desempenho do atacante que ficou no meio-campo não passou despercebido. O atacante não conseguiu encontrar muito espaço, o que perdeu o dinamismo do time. Porém, o seu maior erro resultou em um contra-ataque que gerou o gol do Atlético Mineiro, aos 47 minutos do segundo tempo. Muitos internautas inclusive apontaram o técnico Luiz Zubeldia por ter colocado o atacante justamente nesta posição. De acordo com os comentários, isso comprometeu o desempenho do São Paulo, que buscava uma vitória inédita. Confira alguns comentários. Na web, muitos internautas ficaram indignados com a atuação de Luciano. Tá na conta do Luciano e do Coberas. Derrota merecida. Os dois eliminaram o São Paulo da Copa do Brasil. Simples assim, comentou um internauta no X, antigo Twitter, uma das piores partidas do Luciano com a camisa do São Paulo. Errou tudo, além de não ajudar, atrapalhou. Pra piorar tudo, o gol do Galo só saiu porque o Luciano perdeu a bola lá no ataque, disse outro. Não dá para entender isso no Zubeldia. Ele no meio, eu prefiro que vá para o banco. Está atrapalhando mais do que ajudando, analisou um terceiro torcedor sobre o posicionamento. Hulk tira a paciência da torcida tricolor em São Paulo x Atlético Mineiro. Insuportável. Hulk foi um dos atletas que mais se demonstrou indignado com as marcações da arbitragem. São Paulo x Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Começou. As quartas de final da Copa do Brasil tive início nesta quarta-feira 28, com 2 partidas. No estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro, que contava com o retorno do atacante Hulk. O primeiro tempo foi bem truncado, com os times fazendo um jogo bem equilibrado e com poucas ações ofensivas. O duelo também foi bem faltoso, o que deu margem para algumas reclamações. Hulk foi um dos atletas que mais se demonstrou indignado com as marcações da arbitragem e foi um dos protagonistas do susto no confronto. Tanto que chamou a atenção da torcida tricolor, que ficou bem incomodada com o camisa 7. Comentários sobre Hulk. Hulk, o jogador mais chorão do país. Eu já vi jogador chorão, mas igual ao Hulk não existe. O Hulk consegue ser chato em todos os jogos, meu Deus. Foram alguns dos comentários tricolores durante o confronto. Fim do primeiro tempo e o Hulk ainda está chorando. O Hulk é o jogador mais chato do futebol BR. Ele reclama toda hora. Bizarro, que cara insuportável é o Hulk. Merda, escreveram torcedores. E como é chato enfrentar esse time do Atlético Mineiro, preferia muito mais enfrentar o Flamengo do que essa desgraça de time, disse um outro São Paulino bem incomodado com a postura do atacante. Agora a equipe comandada pelo técnico Luiz Zubeldia, que não estava na beira do campo por conta da expulsão na fase anterior contra o Goiás, se concentra no Brasileirão e volta a pensar no confronto após a data FIFA. No dia 12 de setembro, o tricolor paulista volta a entrar em campo, desta vez, para enfrentar o Galo atuando fora de casa. O local do confronto ainda não foi definido, mas a tendência é de acontecer na Arena MRV.